Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro. A gente vai mostrar nessa edição que o Brasil já vacinou mais de 3 milhões e meio de pessoas e olha, 25 mil pessoas já receberam a segunda dose. A gente vai falar ainda da produção de vacinas no país e das eleições no Equador, que devem ir para o segundo turno. A África do Sul suspendeu a imunização com a vacina de Oxford AstraZeneca, porque um estudo de uma universidade do país indicou que o medicamento teve uma proteção limitada contra a variante sul-africana da Covid. Já a Universidade de Oxford informou que dados sugerem que a aplicação de 2 doses dão uma proteção mínima contra casos leves e moderados da variante do novo coronavírus. O Ministério da Saúde sul-africano informou que aguarda a manifestação de um conselho de cientistas sobre a melhor forma de agir. O país deve iniciar nos próximos dias o uso das vacinas da Johnson & Johnson e da Pfizer. O Brasil confirmou mais 522 mortes pela Covid-19 de um dia para o outro. Até agora, o país já registrou mais de 9 milhões e meio de infectados pela doença. O Ministério da Saúde informou que o Brasil somou mais 522 mortes por coronavírus em 24 horas, chegando a 231.534 vítimas. Foram também 26.845 casos de um dia para o outro. E com isso, o total de diagnósticos já passou de 9.524.000 infectados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.004 óbitos por dia. Os registros estão acima de 1.000 desde o dia 21 de janeiro. Já a média móvel de novos casos abaixou mais um pouco, está em 44.701 contaminados diariamente. E agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que as altas continuam em 8 deles: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Outras 9 unidades da federação apresentam estabilidade nos registros de óbitos: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rondônia e São Paulo. Em queda dessa vez aparecem 9 estados: Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Sergipe. O estado de Roraima não aparece aqui no nosso mapa porque ele não apresentou os dados de casos e mortes. Agora vamos atualizar a situação da pandemia pelo mundo. O número de contaminados chegou a mais de 106 milhões de contaminados em todo o mundo. 2.318.000 pacientes não resistiram às complicações causadas pela doença, isso de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. A Fiocruz lançou um edital para uma fábrica que deverá aumentar em 4 vezes a capacidade para a produção de remédios. O maior complexo de produtos biológicos da América Latina vai ficar na zona oeste do Rio de Janeiro. A capacidade de produção do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz será de 120 milhões de vacinas. No local será possível fabricar o IFA, matéria básica das vacinas que atualmente o Brasil recebe da China e da Índia. A expectativa é que durante a construção o novo empreendimento gere 5 mil postos de trabalho. Depois de pronto, em 2025, ao custo de quase 3 bilhões e meio de reais, deverão ser contratados 1.500 trabalhadores do setor, finalizando o projeto de independência do Brasil na área de vacinas e remédios. A Fiocruz recebeu nesse fim de semana material importado da China para produzir 2.800.000 doses da vacina de Oxford. Os 90 litros do ingrediente farmacêutico ativo chegaram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Já o Instituto Butantan, em São Paulo, começou a produzir 8.600.000 doses da Coronavac a partir do IFA, que chegou da China na semana passada. O Brasil já ultrapassou a marca de 3 milhões e meio de vacinados contra o coronavírus desde o dia 17 de janeiro. O Ministério da Saúde informou que o número de vacinados representa 1,7% da população brasileira. Segundo o Ministério e também segundo as secretarias estaduais, até agora 3.579.000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina. E olha, 25.688 brasileiros já receberam a segunda dose do imunizante.
Nesse fim de semana, a Pfizer pediu à Anvisa o registro definitivo da vacina desenvolvida pelo laboratório contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem 60 dias para decidir sobre o pedido e a Anvisa já deu a certificação de boas práticas a 3 fábricas da Pfizer. Com o registro definitivo, a vacina poderia ser produzida, distribuída em postos e também vendida em clínicas particulares. 32 assassinatos de crianças e adolescentes são registrados todos os dias no país. Os números são da Unicef. E o que mais impressiona é que a maioria dos casos de violência foi praticada pelos pais das crianças ou por pessoas da família. Essas imagens feitas por policiais foram amplamente divulgadas nos últimos dias e chocaram o país. Um menino de 11 anos foi encontrado acorrentado dentro de um tonel em uma casa em Campinas, no interior de São Paulo. É que eu vou tirar você já, viu, garoto? Você não já, viu? Horrível, né? Pra mim, a gente não se faz aquilo nem com bicho. Qual o pecado que pode cometer uma criança para receber tal castigo de ser colocado dentro de um tambor, num lugar coberto, com um telhadinho pequeno, um calor lascado que estava ali, imagina. É difícil deixar aí, e não só o pai, né? A mãe e a irmã consentindo com aquilo ali, né? É muito difícil, é revoltante mesmo. No tempo que a gente está hoje, não dá para aceitar, né? Somente, o resto, a gente só tem que lamentar a idiotice do pai, né? E da família, né? Eu chorei, porque eu fiquei decepcionada com o ser humano, como que consegue fazer uma coisa dessa, né? Mas por trás dessa comoção nacional há uma triste realidade. A violência no Brasil impede que muitas crianças e adolescentes cheguem à fase adulta. Em uma década, 191 mil crianças e adolescentes foram assassinados no país, que dá uma média de 32 mortes por dia de meninos e meninas. As vítimas tinham entre 10 e 19 anos. E a pesquisa também traçou o perfil das vítimas, e a maioria das crianças era negra e morava em bairros de periferia, locais com alto índice de criminalidade. E o pior, quem deveria cuidar é que causou a violência. Em 60% dos casos, o pai ou a mãe foram acusados pelos maus tratos. O Brasil precisa discutir planejamento familiar. Não basta as pessoas fazerem filhos, as pessoas precisam antes tratar do assunto, se preparar, se planejar, se organizar. Essa é uma das questões, mas também envolvimento com alcoolismo, com drogas e situações de precariedade econômica, social das famílias. Tudo isso contribui para a violência doméstica. No caso de Campinas, o pai, a madrasta e a irmã do menino foram presos. Eles vão responder por crimes de tortura e maus tratos. E as penas podem superar 10 anos de prisão. O Código Penal brasileiro prevê que quando o crime é cometido pelos pais ou responsáveis, a pena pode ser ampliada de 1/6 a 1/3. O escopo realmente é proteger e entender que são seres humanos em desenvolvimento e que têm sim maior vulnerabilidade, então é dever do Estado, como eu falei, da sociedade no geral, da própria família, de todos nós, de garantirmos o desenvolvimento, porque se nós não cuidamos de crianças e de adolescentes, é o próprio futuro da própria sociedade que fica em jogo. Mas além da família, os órgãos públicos que deveriam proteger as crianças também falham nessa missão. O Conselho Tutelar de Campinas acompanhava a família do menino há 1 ano, mas nunca constatou nenhum sinal de maus tratos. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar a conduta dos conselheiros. Basta o Conselho dizer que acompanha há 1 ano e que o caso vinha evoluindo positivamente. Quer dizer, o Conselho jamais foi, então, nessa casa. É função do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes em situações de risco. O caso do menino de Campinas só foi descoberto porque os vizinhos informaram a polícia. Por isso, quem presenciar casos de violência contra crianças deve imediatamente informar as autoridades. Não é preciso se identificar. O Ministério, inclusive, lançou recentemente uma campanha para estimular as denúncias durante a pandemia. Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, para poder sair e ficar perto de vocês.
Ontem foi o segundo dia das provas do Enem Digital. 26 mil estudantes fizeram a avaliação. A taxa de abstenção foi de 71%. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais considerou que a primeira aplicação do Enem nesse formato foi satisfatória. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, disse que a taxa alta de abstenção já era esperada. Os candidatos que tiveram problemas para fazer a prova ou tiveram Covid têm até sexta para pedir a reaplicação. O gabarito vai ser divulgado no dia 10, nessa quarta-feira. Hoje as escolas estaduais de São Paulo retomam as aulas. A volta mistura aulas presenciais e virtuais. E vai ser no esquema de rodízio de alunos, com 35% da classe em sala de aula nas regiões na fase vermelha e laranja e 70% nas regiões na fase amarela, como é o caso da Grande São Paulo. Depois do intervalo tem a previsão do tempo e você vai ver também que as eleições no Equador devem ir para o segundo turno. A gente volta já. Hoje tem alerta de chuva para grande parte da região norte do país e as máximas no sudeste diminuem. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o Brasil. A segunda-feira será marcada por tempo firme em grande parte do centro-sul do país. A chuva só deverá acontecer de forma passageira entre o litoral norte gaúcho e o extremo sul catarinense. Nas 3 capitais da região sul, na região de Campo Grande, em Cuiabá e também na Grande São Paulo, o sol aparece entre algumas nuvens, mas não chove. Por outro lado, a situação permanece de alerta para temporais entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e também sobre o Distrito Federal. A chuva também acontece forte a qualquer hora entre o sul do estado do Pará e do Amazonas, na região de Porto Velho e também sobre Rio Branco, capital do estado do Acre. O tempo continua firme, sem chuva, entre Salvador e a região de Recife. Já nas capitais João Pessoa, Natal e Fortaleza, o dia começa com sol e chove de forma rápida. Nas demais áreas do país, dia típico de verão, com sol, calor e várias pancadas de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 19 graus e faz 13 graus pela manhã em Curitiba. Máxima prevista de 34 graus em Cuiabá, faz 27 graus no Rio de Janeiro e 26 graus em São Paulo. Ontem teve eleição para a presidência no Equador. Quem vencer substitui, no dia 24 de maio, o atual presidente Lenín Moreno. Pesquisas de boca de urna apontam que haverá segundo turno, disputado pelo economista de esquerda Andrés Araúz e o ex-banqueiro de direita Guilhermo Lasso. De acordo com as pesquisas das empresas Sedatus e Clima Social, Andrés Araúz, apadrinhado pelo ex-presidente socialista Rafael Correia, obteve entre 34,9% e 36,2% dos votos. Já o candidato da direita, Guilherme Lasso, ficou entre 21% e 21,7%. São 2 economistas divergentes em como levantar o país que sofre uma forte crise econômica. Também foram definidos os 137 membros da Assembleia Nacional, um recorde de participações com 16 candidatos presidenciais. No Equador, a disputa pode ser decidida na primeira rodada de votação se um dos candidatos tiver 40% e mais de 10 pontos percentuais a mais que o segundo colocado, ou se somar mais de metade dos votos. Só para situar esse momento tenso que continua no Equador depois de 2 anos difíceis, em 2019 o fim de subsídios para os combustíveis levou a uma crise política marcada por protestos sob lideranças indígenas no país. E no ano passado, na pandemia, a pandemia levou Guayaquil, a maior cidade do Equador, a um caos hospitalar e funerário com corpos abandonados pelas ruas, por isso atenção nas eleições no país. Uma americana desempregada recebeu um telefonema de ninguém menos do que o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. Essa ação busca um contato direto do chefe de Estado com a população. Hello. Michelle? Hi, Mr. President. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inaugurou neste sábado uma rodada de conversas com cidadãos comuns, ligando para uma mulher que perdeu o emprego por causa da pandemia. De acordo com a Casa Branca, a ação busca a comunicação direta e regular do chefe de Estado com a população. Por causa da Covid-19, essas conversas, por enquanto,
serão realizadas por telefone a partir do Salão Oval. Biden falou com Michelle, uma mãe de Roseville, na Califórnia, que perdeu emprego em uma startup por conta da crise econômica causada pela pandemia. Ela havia escrito a Joe Biden para contar sobre esse período difícil e sua busca por um emprego. O democrata destacou que o trabalho é muito mais do que o salário, é uma questão de dignidade. O presidente recém-possado também aproveitou para promover o plano de estímulo de US$ 1 trilhão e 900 bilhões, que seu partido está prestes a aprovar no Congresso, apesar da falta de apoio dos republicanos. Com esses esforços de comunicação, Biden pretende ressaltar a sua empatia e marcar a ruptura com seu antecessor, Donald Trump. O Irã afirmou ontem que só vai reassumir os compromissos do acordo nuclear depois que os Estados Unidos retirarem as sanções contra a República Islâmica. E o presidente americano Joe Biden disse que não suspenderá as medidas até que sejam cumpridos os compromissos. Se eles querem que o Irã retome os compromissos do acordo nuclear, é preciso levantar completamente as sanções, e não apenas em palavras ou no papel. Essas palavras foram ditas pelo líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, que impôs aos Estados Unidos a condição para a República Islâmica voltar a assumir os compromissos determinados pelo acordo nuclear. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não vai suspender as sanções e que a República Islâmica deve cumprir com seus compromissos nucleares. O acordo de 2015 entre o Irã e várias potências está por um fio desde 2018, depois da decisão do ex-presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do pacto e voltar a impor sanções a Teherã. Um ano depois, o Irã suspendeu o cumprimento de vários compromissos incluídos nesse acordo, entre eles o enriquecimento de urânio a um nível de pureza muito superior ao permitido pelo pacto. Quase 200 pessoas estavam desaparecidas no norte da Índia depois que um enorme fragmento de uma geleira do Himalaia caiu em um rio. A queda do fragmento de uma geleira do Himalaia provocou uma forte torrente que inundou 2 centrais elétricas e destruiu pontes e estradas. 12 pessoas foram socorridas em um túnel, pelo menos 25 continuam presas até o momento e 7 pessoas foram mortas na tragédia, segundo o secretário estadual para ajuda às vítimas de catástrofes. Ao menos 125 continuam desaparecidas. Dessas, a maioria são funcionários de 2 centrais de energia elétrica. Equipes de resgate com apoio de helicópteros e aviões foram enviados à região. Inclusive, as autoridades deram a ordem de esvaziar as represas para deter a inundação. Os moradores foram proibidos de se aproximar das margens do rio sagrado Ganges. 14 geleiras estão sobre o rio do Parque Nacional Nanda Devi. O local é objeto de estudos científicos por causa da crescente preocupação a respeito da mudança climática e do desmatamento. Em 2013, as inundações devastadoras provocadas pelas monções em Uttarakhand deixaram mais de 6.000 mortos. 25% do gelo do Himalaia já derreteu e, pelo que foi observado nas últimas 4 décadas, esse acontecimento pode ser atribuído ao aumento das temperaturas. Milhares de cidadãos de Mianmar saíram às ruas de todo o país ontem para condenar o golpe do dia 1º de fevereiro, golpe que depôs o governo de Aung San Suu Kyi e encerrou 10 anos de uma democracia frágil. Estas são as maiores manifestações desde a Revolução do Açafrão de 2007, que foi duramente reprimida e resultou em dezenas de mortes. Isso é realmente injusto. Apesar da vitória esmagadora nas eleições, os militares realizaram um golpe unilateral com acusações, diz esta estudante. Segundo a ONG especializada NetBlocks, o acesso à internet foi parcialmente restabelecido na tarde de domingo, após ter estado bloqueado durante vários dias. Os protestos foram transmitidos ao vivo pelo Facebook e também houve demonstrações de apoio de todo mundo. Decidimos lutar até o fim de nossas vidas por nossa geração. Temos que trabalhar para que a próxima geração consiga democracia se quisermos acabar com esta ditadura militar, diz esse outro estudante.
Os militares decretaram estado de emergência por 1 ano, citando uma enorme fraude nas eleições legislativas de novembro, vencidas pela força política de Aung San Suu Kyi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1991. A líder está em prisão domiciliar, acusada de violar uma lei comercial. Pouco depois do golpe, apelos à desobediência civil surgiram nas redes sociais. No futebol, ontem o Palmeiras perdeu na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. A equipe brasileira foi derrotada por 1-0 pelo Tigres do México. O gol da partida foi marcado pelo atacante francês Gignac. O Palmeiras segue no Catar para a disputa do 3º lugar. Vai enfrentar o perdedor do jogo de hoje entre Bayern de Munique e Al Ahly. A disputa de terceiro vai ser na quarta-feira. E o Tigres enfrenta o vencedor dessa partida de hoje na grande final na quinta-feira. E no Brasileirão, ontem o Flamengo ficou no 1-1 com o Red Bull Bragantino. O Flamengo deixou escapar a chance de assumir a liderança do campeonato. Está nesse momento a 1 ponto do líder internacional, que tem um jogo a menos. O Bragantino somou mais 1 ponto na luta por uma vaga na Libertadores da América. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações às 10 da manhã no horário de Brasília com a Daniela Parisi e você pode rever nossas reportagens no YouTube. Bom dia, boa segunda-feira e boa semana. Tchau!